Oi gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer para vocês mais algumas atualizações a respeito da situação da pandemia do coronavírus aqui na Alemanha, na Europa, no mundo, trazer para vocês alguns números e jogar também uma reflexão a respeito aí das diferentes propostas de diferentes autoridades e também de alguns governos. Então vamos lá? Bom, eu queria começar esse vídeo dando alguns números, alguns dados que eu tirei do site que se chama coronastats.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês usarem. É um link que uma amiga minha, a dona Raíla Jacundá, me mandou e eu entro nesse site todo dia para ver mais ou menos como é que tá o número de casos em todos os países do mundo. Tem um mapinha e você vê em todos os países quais são os números de casos, de mortes do coronavírus para ver a evolução da pandemia no mundo. É um site que coleta dados diretamente da Organização Mundial de Saúde, portanto ele é confiável. Porém, os dados lá não são muito bem atualizados, assim, eles sempre estão um pouquinho atrás dos números reais, porque os números vêm, como eu disse, da Organização Mundial de Saúde, que recebe dos países, então demora um pouquinho. Então, pode ser que esses números sejam um pouco inferiores aos números atuais, mas é um site que dá para você pelo menos ter uma ideia de como que está a evolução do vírus no mundo. Vou deixar aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês alguns países aqui que eu escolhi para chegar no ponto onde eu quero chegar. Bom, eu vou começar pelo Brasil. O Brasil está, segundo esse site, com 5.717 casos até agora. São dados do dia 31 de março de 2020 e até agora são 201 mortes confirmadas. No momento em que você está assistindo esse vídeo, esse número pode ser bem mais alto. E também eu ouvi alguns sites estão dando notícia de que a curva no Brasil está achatando, principalmente em São Paulo. Então as pessoas estão começando a se sentir um pouco mais aliviadas, tendo a impressão de que está passando já. Infelizmente não é isso, gente. O fato de os números estarem achatando ou então não estarem crescendo tanto no Brasil e no mundo todo se deve basicamente ao fato de que não há testes disponíveis no momento, nem no Brasil e nem em quase país nenhum do mundo, a não ser nos países onde se produz o teste, que é o caso da Alemanha e também da China, que produz também os testes lá. Mesmo assim é difícil testar todo mundo, então esses números são números no escuro, na verdade. Pode ser que os números reais sejam muito, e são muito maiores. Principalmente no Brasil, onde não há testes o suficiente. E a gente sabe que o sistema de saúde não dá conta, tecnicamente, de contar e de identificar as pessoas, tanto as infectadas quanto as pessoas mortas. Infelizmente. Então, não é hora de começar a ficar animado e achar que a onda está passando. Bom, do Brasil, eu queria ir para os Estados Unidos. Lá a situação está bem grave. É o país que, no momento, no mundo, tem o maior número de infecções. É até assustador para mim. São 188 mil casos, para mais de 188, quase 200 mil casos. Imagina você aí que mora numa cidade de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, imagina todo mundo na sua cidade doente. Não é fácil não. E lá também, até o momento, mais de 3.800 mortes, o que também já ultrapassa o número de mortes da China. Então, lá, hoje mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa que me mandou pelo Instagram de uma pessoa passeando pelas ruas de São Francisco, na Califórnia, e a cidade estava totalmente vazia. E
Aí a pessoa que estava lá andando estava se indagando, mas o que será que vai acontecer? Muitas lojas estavam tampadas, as janelas das lojas estavam tampadas com madeira. Aí a pessoa estava se indagando, por que será que eles fazem isso? O que será que eles estão esperando? É que na hora que a coisa lá sair totalmente do controle e gerar um caos e pânico, as pessoas vão sair saqueando. É o próximo passo de um país que não se preparou para a pandemia do jeito que deveria se preparar. E é um país muito populoso. E aí é hora de lembrar que os Estados Unidos é um país muito rico, gente, mas é também o país mais desigual do mundo. Eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes e quando você vai a primeira vez você fica maravilhado, você acha tudo lindo, é um país do futuro, é uma coisa de cinema. Eu já fui em São Francisco, já fui em Nova York, mais de uma vez inclusive. Mas aí quando você vai a segunda, terceira vez, você começa a ver aquelas coisas que nem todo turista vê. Você começa a ver que tem gente que mora nas ruas, muito morador de rua, muito mendigo. E eu lembro que quando eu fui em São Francisco eu fiquei um pouco decepcionado com a cidade, porque a cidade é tão bonita, mas ao mesmo tempo tinha tanto morador de rua, tantos usuários de drogas nas ruas. Então, aí tá a explicação de por que eles tapam as vitrines das lojas, porque na hora que essas pessoas, que são as primeiras a entrar em dificuldade ou entrar em desespero, começar a saquear as lojas, aí vai ficar feia a coisa. Bom, agora eu vou dar uns números aqui da Europa para vocês e eu vou começar com Portugal. Portugal tem até agora mais ou menos 7.400, pode ser que já tenha mais um pouquinho, 7.500 casos e em torno de 160 mortes. Então o país está tentando controlar, lá também está tendo quarentena, as pessoas saem para a rua só para as necessidades mais básicas de comprar comida e na farmácia e tem que voltar para casa. Então, lá as mortes estão sendo mais contidas, mas os casos continuam aumentando, assim como em todos os países. Aí depois vem a Espanha, gente. A Espanha é um dos estados, um dos países que está sofrendo mais com a epidemia. A Espanha tem até agora em torno de 95.900 para mais de 95.900 casos. E tem 8.464 mortes. Assim, o país também está parado há mais de 3 semanas, inclusive, e lá é quarentena total, as pessoas não saem de casa também, só saem para ir na farmácia e no supermercado, e mais nada. Aí vem a Itália é o país em pior situação na Europa, tem 105.792 casos, que provavelmente até no fim do dia já vão ter ultrapassado os 105.800, com um número de mortes de 12.428 registrados até agora. Lá, eu nem preciso falar muito da Itália, né? Como vocês devem estar vendo aí no noticiário, até o prefeito de Milão, que fica na região mais atingida da Itália pelo coronavírus, teve que se desculpar, teve que ir a público dizer que se arrependeu de ter promovido uma campanha no começo da epidemia, Milão não pode parar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com esse slogan, Milão não pode parar. Acho que vocês andaram vendo umas coisas parecidas aí. Pois então, lá na Itália não tem mais lugar para enterrar os mortos, né? Estão tendo que ir de caminhão do exército, levados a outras cidades para enterrar e cremar, né? Nem enterrar, é cremar em outras cidades, porque lugar para enterrar não tem mais. Bom, aí eu vou dar só mais uns números aqui. A França tem 52.827 casos, com 3.532 mortes até agora. É um dos países mais afetados também. A Alemanha aqui tem, até o momento, 71.808 casos, com 775 mortes. Pode ser que até o momento em que eu esteja gravando esse vídeo já pode ter passado de 800 mortes. Aqui, os médicos, as autoridades dizem que a gente está passando pela calmaria antes da tempestade. A tempestade vai chegar agora em abril.
Em abril vai ser o nosso pico, onde a crise vai estar no ápice, onde muitas pessoas vão ficar doentes e pode ser que haja o colapso do sistema de saúde aqui também. Aqui as medidas continuam sendo as mesmas, não sair de casa, quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa, todo o comércio está fechado, com exceção de supermercados, drogarias e serviços mais essenciais, e realmente as escolas estão fechadas, as ruas estão vazias, o sistema público continua funcionando, o sistema de transporte também, mas com pouquíssimas pessoas. Bom, aí agora eu quero chegar no ponto. Tô chegando lá, gente, calma. Agora eu quero falar com vocês sobre o Reino Unido. O Reino Unido para quem não sabe, é a Inglaterra, País de Gales e a Escócia. E lá no Reino Unido, eles no começo, bem no começo da pandemia, eles tiveram uma ideia de falar assim, bom, esse vírus parece que quando a pessoa pega ele, depois que ela se cura, ela fica imune. Então, se a gente deixar todo mundo ficar doente e proteger só os idosos e as pessoas do grupo de risco, que já têm outras doenças crônicas, em pouco tempo todo mundo vai ficar imune e aí a doença vai passar e vai acabar o problema. Isso é o que todos vêm chamando aí de isolamento social vertical, não horizontal, que está sendo praticado na maioria do mundo, inclusive aqui na Alemanha e aí no Brasil também. A ideia é do isolamento horizontal, ou seja, todo mundo no mesmo horizonte, na mesma linha, né, de jovens a velhos, todos em casa. E lá eles falaram, não, a gente vai pegar a parcela da população que é menos suscetível aos riscos e à gravidade do vírus, deixa eles pegarem, vai passar, e aí todo mundo vai ficar imune e a doença vai embora. Só que aí eles viram que a população deles, em comparação com a capacidade do sistema de saúde, não ia dar conta, ia virar uma catástrofe pior do que da Itália e da Espanha juntas. E aí eles pegaram e voltaram atrás e falaram, não, a gente não pode fazer isso porque vai sobrecarregar o sistema de saúde, não vai haver leitos, não vai haver como tratar todas as pessoas que vão ficar doentes ao mesmo tempo. Então eles pegaram e deram um passo para trás e falaram, não, vamos fazer o distanciamento social horizontal. Inclusive o primeiro-ministro é também vítima do coronavírus, está doente e está em casa em isolamento. Só para deixar aqui registrado, a Inglaterra, o Reino Unido, tem um pouco mais de 66 milhões de habitantes. Eu acho que a parcela de jovens não é maior do que a parcela de pessoas idosas. Eu acho que as populações europeias são bem mais velhas do que a brasileira, do que a americana no geral, né? Tanto da América do Norte quanto da América do Sul. Então eles viram que não ia dar certo, porque a população, se ficasse muita gente doente ao mesmo tempo, ia parar todo mundo no hospital, os hospitais não iam ter condições de cuidar das pessoas, e aí ia começar a morrer gente igual lá na Itália, não por causa do coronavírus, mas porque não tinha mais sistema de saúde para atender as pessoas. Então eles abandonaram a ideia de distanciamento social vertical, porque viram que não ia dar certo, que ia ser um massacre. Bom, hoje eu acordo de manhã e assistindo as notícias aqui da Alemanha, uma reportagem sobre a Suécia, que eu até agora não tinha tido muita curiosidade de saber o que está acontecendo ali na Escandinávia. Para quem não sabe, a Escandinávia é a região norte da Europa e ela é composta de três países tem um quarto também. É a Noruega, a Suécia e a Finlândia. E também tem a Dinamarca. E eu tenho um amigo que mora na Noruega, ele disse que lá também tá tudo parado, tudo fechado, todo mundo em casa. E a Dinamarca é aqui perto, então a gente sabe, a Dinamarca foi o primeiro país a fechar as fronteiras, principalmente conosco aqui com a Alemanha. Então a gente sabe que eles estão lá fazendo as mesmas medidas que nós. E aí, mas eu não sabia muita coisa nem da Finlândia, nem da Suécia. E aí hoje tinha uma reportagem de que a Suécia está praticando o sistema de distanciamento social vertical, lá que a Inglaterra queria fazer. E eles estão levando a sério, estão fazendo mesmo.
Lá todas as escolas estão funcionando, a molecada está indo para a escola normalmente, as pessoas estão indo para bares, restaurantes, trabalhar, fazer tudo normalmente, só os velhinhos estão em casa e as pessoas que moram em asilos não podem receber visitas e as pessoas que são doentes também estão em isolamento, em cuidado especial. E por enquanto lá parece que está tudo sob controle, mas eles controlam diariamente através de aplicativo e estão controlando mesmo extensivamente o país e dizem que a qualquer momento eles podem abandonar esse plano e para o distanciamento social horizontal também. E fechar tudo e fazer como o resto da Europa está fazendo. Aí muitos de vocês aí devem estar pensando, ah, você tá vendo, Fernando? Tem país que consegue fazer e tal. Mas aí eu fui ver os dados e fui comparar os dados não só aqui com a gente, mas principalmente com os vizinhos deles. E aí eu tenho um número para vocês. Então, a Suécia tem até agora 4.435 casos de coronavírus registrados e 180 mortes. Bom, 4.000 casos, 4.500, 180 mortes, parece estar bem no controle em comparação aí a outros países e tal, tá tranquilo. Só que aí a gente tem que ver que a Finlândia, que é logo ao lado, tem 1.418 casos e só 17 mortes. E a Noruega, que é do outro lado, a Noruega também tem por volta de 4.600 casos, só que só 39 mortes até agora registradas. Ou seja, os dois países têm casos também crescentes, como no mundo todo, só que tem muito menos mortes. Aí eu peguei só para não deixar passar a Dinamarca, que também é um país ali vizinho deles. A Dinamarca tem até agora 3.039 casos e 90 mortes. Ou seja, de todos os países ali da Escandinávia, a Suécia é o único que não está praticando o plano de distanciamento social horizontal. Está tentando um outro modo de encarar a crise, só que eles estão com mais mortos. E pode ser que, para sair do controle e para começar a morrer mais e mais gente, é daqui para ali. Então é uma coisa muito arriscada, gente. Para não falar que esses países da Dinamarca, a Suécia, Noruega e Finlândia são países que têm uma população demográfica muito, muito pequena. A Suécia é entre esses 4 países que eu falei para vocês, o que tem a maior população. Eles têm 10 milhões de habitantes, um pouquinho mais só. Não chega nem a 11 milhões de habitantes. E os outros países, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, têm cada um por volta de 5 milhões. Então, são países de populações pequenas. Então, eles têm como praticar um sistema diferente, porque o sistema de saúde deles pode ser que dê conta do tanto de pessoas que vai ficar doente ao mesmo tempo. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Países com populações menores e com uma capacidade, com uma infraestrutura muito, infinitamente melhor do que a do Brasil, por exemplo, podem se propor a tentar um plano de distanciamento social vertical. Porque eles são ricos, são extremamente ricos. E tem uma tecnologia e uma infraestrutura assim, invejável, até para nós aqui da Alemanha. Assim, o pessoal lá da Escandinávia, eles estão além aqui de qualquer outro país da União Europeia. Tanto que eles nem têm euro lá, eles têm as moedas deles, têm os reis, as rainhas, eles são reinos, entendeu? Então, lá eles podem tentar, porque assim, se a coisa saiu do controle lá na Suécia, eles falaram, é assim, estala um dedo e tudo fecha, entendeu? Tudo fecha, as pessoas estão preparadas, estão conscientes, eles entrevistaram pessoas nas ruas e elas falaram, não, a gente está tomando cuidado, e se a gente vê que não está dando certo, todo mundo sabe que pode acontecer um shutdown, que pode fechar tudo, e nós estamos preparados para isso também. Agora, não dá para pegar e comparar a Suécia nem com a Inglaterra, porque na Inglaterra já não deu certo, desde o começo eles estão pagando, porque lá o número de casos é muito grande e o de mortes também é muito grande.
e só aumenta. Agora, só Deus sabe como é que vai fazer para parar. E, gente, olhem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a prova de um país totalmente despreparado, totalmente ao Deus dará agora, porque agora só Deus sabe como é que eles vão conseguir fazer parar essa pandemia lá. É muita gente morta, é muita gente doente, Nova York está parada, vazia. Veio até um navio hospital ancorar lá para ajudar a desafogar os hospitais que estão totalmente lotados. Tem pessoas fazendo fila pro lado de fora dos hospitais nos Estados Unidos, gente. E ainda não é nem primavera lá, tá frio lá. Então, por favor, antes de vocês caírem nessa conversinha de que no Brasil também tinha que ser assim, que os saudáveis, os jovens tinham que ir trabalhar e só ficar os velhos em casa e os doentes. Gente, para pensar. O Brasil tem uma população de 200 milhões de pessoas. Se 10 mil pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, já basta para colapsar o sistema de saúde. Então não dá, não é praticável fazer isso. Então a melhor coisa a se fazer é realmente ficar em casa, praticar a quarentena e se proteger e proteger os outros. Eu não quero entrar aqui na discussão da economia. Gente, como eu disse no meu outro vídeo, é um problema aqui também, tanto de vocês aí quanto nosso aqui e de todos os outros países do mundo. E é tarefa dos governos ajudar as pessoas, tanto as pessoas quanto as empresas, e é tarefa dos governantes. E pelo que eu tenho visto aí no Brasil, os governantes estão dando seu exemplo, portanto sigam o que os governantes estão dizendo, com exceção do nosso excrementíssimo presidente, que é o único que está viajando na maionese num momento tão sério, falando burrada atrás de burrada. Eu acho que eu já assisti umas 2 vezes aos pronunciamentos coletivas de imprensa do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ontem ele fez junto com o Paulo Guedes, ministro da Economia, e com o Batman brasileiro aí, o super-herói ministro Sérgio Moro, da Justiça, e foi uma coletiva de imprensa bem informativa. Dá para ver que o governo está se preparando, está se movimentando, está fazendo alguma coisa. Então, se tem alguma coisa que eu possa indicar para vocês para se informar, sigam. Eu vou deixar o link aqui da coletiva de imprensa e do canal no YouTube que põe essas coletivas de imprensa todo dia, parece que elas são diárias. O ministro Mandetta vem todos os dias dar a situação e falar do que eles estão fazendo para combater a pandemia, mas também não só para combater a pandemia, mas também para ajudar as pessoas. Por isso que o Paulo Guedes estava lá, assim também quanto o ministro Sérgio Moro, e ele inclusive falou um pouco mais sobre esse pacote que vai dar R$600 para autônomos e vulneráveis. Então, informem-se com fontes seguras e sérias, que se baseiam a partir dos fatos, a partir da ciência e não a partir do achismo, gente. Não adianta ficar se agarrando em achismo. Eu sei que a fé é muito importante nesse momento, mas fé é uma coisa e achismo é outra. Atenham-se aos especialistas, às autoridades que sabem do que estão falando, e também não se deixem levar por falácias e por frases de efeito e por discursos bonitos, porque é hora de ser realista, né? Eu sei que todo mundo queria que isso acabasse logo, que existisse um remédio, que existisse uma vacina, mas, gente, vou deixar também aqui o link da entrevista do Átila Yamarino, segunda-feira no Roda Viva, que já teve em 2 dias mais de 2 milhões de visualizações, porque o Átila é uma pessoa que é uma autoridade científica no Brasil, um cara que é da minha idade, ou mais novo que eu, acho que ele tem 35 anos, ele é mais novo do que eu, e o cara é doutor, pós-doutor, ele sabe do que ele está falando, ele é biólogo, e ele estuda vírus, e ele tem um canal, tem vários canais no YouTube, entre tantos, um canal que se chama Nerdologia, que fala de ciência. Então,
O cara é uma mega autoridade e ele fala de maneira bem responsável e bem segura sobre a situação. Não queria falar, mas vou falar. O discurso do excrementíssimo ontem foi uma coisa totalmente desnecessária. Eu assisti, eu fiz questão de assistir. Não esclarece, só deixa as pessoas mais confusas. Aquilo que ele falou sobre o presidente da Organização de Saúde foi totalmente distorcido. Também a respeito do medicamento, que ele fala que está sendo comprovada a eficácia desse medicamento. Isso é uma mentira, gente. Não existe medicamento no momento contra o coronavírus. Inclusive o Átila Marino fala disso na entrevista para o Roda Viva na segunda-feira. Então assistam, consumam informações de qualidade, com baseamento científico, de especialistas, de pessoas que sabem o que estão falando, que têm responsabilidade e que sabem da responsabilidade daquilo que eles estão falando. Porque o nosso excrementíssimo presidente não tem noção da responsabilidade dele nesse momento. É a pessoa menos aplicada, ele devia calar a boca, ele devia fazer igual a Angela Merkel, que é a primeira-ministra aqui da Alemanha, também como o ministro da Saúde alemão, que não é médico e por isso prefere deixar as informações e as coletivas de imprensa na mão do diretor do Robert Koch Institute, que é a maior instituição em epidemiologia aqui na Alemanha. Aí pode parecer fraqueza, mas na verdade, gente, é uma virtude quando a gente sabe reconhecer que a gente não tem autoridade e conhecimento para falar sobre um assunto específico. Então, é muito nobre um governante ou uma governante ou um ministro se calar diante do público para não falar besteira, para não deixar as pessoas mais inseguras, mais indecisas. Isso não é o momento. Nesse momento, nós precisamos de pessoas que sabem o que estão falando, que estudaram, que têm embasamento, que têm fatos, que têm provas para nos dar segurança para passar por esse momento que é tão difícil para tanta gente. Então, consumam, por favor, informações de qualidade. Eu vou deixar para vocês aqui uns links bons de sites onde vocês podem se informar bem, com pessoas que têm respeito, que têm responsabilidade pelas outras pessoas e que querem informar de forma segura, né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de tocar o sininho, de dar um joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!